fracassar. Ele deixou a visão que ele tinha na presença do Espírito Santo morrer. Ele já não ouvia a voz do Senhor. Os filhos dele praticavam a iniquidade diante dos olhos dele. Levavam mulheres para o templo. Roubavam o sacrifício do Senhor. E ele não fazia nada para mudar aquela situação. Deus manda um homem revelar a Eli que Deus iria acabar com a família de Eli. Ao mesmo dia, Deus iria matar os 2 filhos de Eli. Deus iria acabar com os braços da família de Eli. E ele não fez nada. E o mais impressionante, irmãos, é que quando a igreja está fracassada, quando a igreja perde a visão espiritual, o povo lá fora também perde. O povo já não adorava mais a Deus. O povo já não fazia mais caso algum de Deus. E graças a Deus, irmãos, eu glorifico a Deus por isso. Porque mesmo Deus trazendo aquela pessoa para profetizar o mal de Eli, Deus, no final da profecia, Ele fala que Ele iria levantar um sacerdote fiel. E é como já foi falado aqui nesta noite, Deus confirmou grandemente no meu coração. Deus jamais esquece do povo dele. Mesmo o povo estando em pecado, mesmo a igreja estando acabada, Deus levanta em meio à tribulação um sacerdote fiel. Um menino, já filho da promessa, filho de Ana. Um menininho que talvez muitos olhavam e diziam: esse é apenas o único que presta na família é a mãe, porque o resto, santo Deus. Mas não, era uma família que adorava a Deus, era uma família que buscava a Deus. Mas os irmãos sabem que muitas vezes as pessoas julgam, as pessoas falam mal das famílias de Deus, mas glórias a Deus que Deus jamais desampara as famílias. Irmãos, e ali Deus começa a abençoar aquele profetinha que estava sendo consagrado. O profeta crescia em meio à iniquidade, o profeta crescia em meio ao pecado, mas ao invés dele sair para o mundo, ele permanecia fiel a Deus. Ao invés de ele se contaminar com as coisas do mundo, ele crescia junto com os filhos de Eli. Ele via o que os filhos de Eli faziam, mas ele não seguia os caminhos dos filhos de Eli. Graças a Deus por isso, irmãos. Porque algum tempo depois, esse profeta pregou o perdão, pregou sobre o arrependimento, e muitas vidas foram salvas. Muitas vidas voltaram para a presença do Senhor. E o nome deste profeta era Samuel. Deus levanta Samuel, e todas as palavras que Deus coloca na vida de Samuel, Ele jamais deixa cair por terra. E mesmo irmãos, os filhos de Samuel mais para frente, não seguindo o pai, Deus honra grandemente a Samuel. Irmãos, e muitas vezes nossas vidas estão assim nesta noite. O mundo lá fora está corrompido. O mundo lá fora só nos oferece coisas que não prestam, coisas imundas. E nós não devemos contaminar. E se nós estamos nos contaminando, é preciso voltar para a presença de Deus, é preciso voltar a focar no alvo. É como o irmão falou aqui nesta noite, a igreja precisa estar em espírito, porque a carne ela é fraca. Se você for fazer todas as vontades da sua carne, meu irmão, pode preparar já a marinha, que nós vamos todos para o inferno. Mas graças a Deus, que Deus nos ensina, através da palavra dele, a estar em santidade. Deus nos ajuda, Deus nos capacita para glorificar o nome dele. Irmãos, e eu creio que essa profecia se cumprirá nas nossas vidas aqui nesta noite. Nesta noite Deus está nos levantando como uma geração adoradora, uma geração, irmãos, que não se contamina com o pecado, mas uma geração que irá lá fora profetizar aquelas vidas carentes, irá lá fora, irmãos, fazer missões. Mas as missões, quando nós falamos em missões, as pessoas automaticamente pensam em ir pregar na Bolívia, em pregar na África. Mas muitas vezes, irmãos, a África que Deus quer que nós pregamos é aquele nosso parente, é aquele nosso vizinho. Talvez seja o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe. Talvez seja aquele que menos você espera. Mas é esse que Deus quer que você vá lá e fale do amor dele. Mas é preciso estar em santidade, irmãos, porque não é fácil pregar a palavra do Senhor. Você vir pregar a palavra de Deus na igreja é gostoso, o povo glorifica. Mas quando você vai pregar a palavra de Deus a um mendigo, a uma prostituta, alguém que está carente de Deus, alguém que não
Mas em nome do Senhor Jesus eu creio que nesta noite nós não iremos olhar para o que as pessoas dizem, nós não iremos olhar para o mal que se levante na nossa vida, mas nós vamos focar no alto e vamos fazer a vontade de Deus. Talvez, irmãos, você pense, mas irmã Andressa, eu não sei falar direito, eu não sei louvar, eu não sei pregar a palavra do Senhor. Como é que você quer que eu saia lá fora e fale com uma renca de gente, eu morro de vergonha? Irmãos, é Deus quem nos capacita. Deus está nos chamando aqui nesta noite. Mas faça igual a Samuel. Quando o Senhor falar com você, diga: Senhor, fala com o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Não endurece seu coração como muitos profetas da Bíblia, muitos homens que Deus levantou e usou grandemente. Talvez inventaram desculpa para Deus. Fala: mas Senhor, eu ainda sou criança. Senhor, eu ainda sou pequeno. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Irmãos, não é você que tem que saber. É o Espírito Santo de Deus que te ensina. É o Espírito Santo de Deus que te direciona e que te capacita. Mas não se deixe, irmãos, esses pensamentos, não deixe nada interromper aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque igual eu estava comentando com o irmão Wilson ontem à tarde, o único que pode impedir a nossa vitória, o único que pode impedir a promessa de Deus nas nossas vidas, somos nós mesmos. O diabo não pode, porque quando Deus quer, não há nada que pare a vontade de Deus. Mas Deus deixou o livre-arbítrio na terra. Você tem o direito de escolher aquilo que você quer. Se você quer a bênção ou se você quer a maldição. Se você quer fazer a vontade de Deus ou se você quer se corromper no mundo. Irmãos, é preciso nós focarmos em Deus. É preciso pararmos, irmãos, nos preocupar com coisas mínimas e focarmos naquilo que é o nosso principal, que é o Senhor Jesus. Irmãos, muitas vezes você está pensando nesta noite: mas eu tenho o dom do louvor, eu não preciso pregar a palavra do Senhor, eu não preciso nem sequer, às vezes, conhecer muito da Bíblia, porque o meu foco é o louvor. Mas Deus, irmãos, quando Ele fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, Ele não falou ide missionários, Ele não falou ide pregadores, Ele falou ide. E esse ide é para mim e para você que estamos aqui nesta noite. Independente do seu dom, independente daquilo que você, independente do seu propósito na presença de Deus, é preciso falar do amor de Jesus, é preciso conhecer da palavra, pois a palavra é aquilo que nos ensina, é o nosso guia aqui nesta terra, a palavra de Deus. Se você, tudo que você quer ver, você acha na Bíblia. Se você quer ver uma palavra de bênção, você acha na Bíblia. Se você quer ver uma palavra de maldição, você acha na Bíblia. Se você quer saber o que vai acontecer quando Jesus voltar, você acha na Bíblia. Você quer saber como foi a vida de Jesus aqui na terra, você acha na Bíblia. A Bíblia é o que Deus deixou aqui na terra para fortalecer o nosso espírito. A Bíblia é o que Deus deixou aqui na terra para nos encaminhar para a presença dEle. O Espírito Santo nos une à palavra. Irmãos, muitos pregadores, às vezes fecham o coração para os demais dons que Deus tem para dar para ele. Muitas vezes a pessoa pensa: mas irmã Andressa, eu prego a palavra e eu não preciso de outros dons, porque esse dom já é suficiente na minha vida. Mas muitas vezes, irmãos, a sua vontade não é a vontade de Deus. Quantas vezes Deus quer te usar no louvor, Deus quer te usar em uma coreografia, Deus quer te usar de uma maneira diferente, mas você pega somente o dom da pregação, o dom do louvor, e você não quer sair daquilo, você não vai sair daquilo por nada. Abra o seu coração, deixa a sua mente aberta. Mas mente aberta, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui nessa noite. Mente aberta não é você aceitar o pecado, porque o mundo lá fora nos passa que mente aberta é você aceitar tudo o que acontece no mundo, e não é isso. Mente aberta é você aceitar aquilo que Deus faz de novo na vida da gente. Porque a palavra de Deus que era pregada há 20 anos atrás não é a mesma. O modo que Deus capacita um pregador de mais experiência, talvez, não é o modo que Deus capacita um pregador que está iniciando, um levita que está iniciando. Então, irmãos, abra sua mente. Como o pastor que veio pregar há algum tempo aqui disse: não deixe se ferrujar na presença de Deus. Não deixe seu coração se endurecer, porque muitas vezes nós pensamos que só nós estamos certos e trancamos o nosso coração, não deixamos Deus trabalhar em nossas vidas. Irmãos, muitas vezes Deus
coloca uma aprovação em nossas vidas. Porque quando nós pedimos a vitória, automaticamente vem uma batalha. Porque não tem como você ser um campeão, você ser um vencedor, se não tiver um desafio. Não tem como você conseguir carregar o troféu sem antes você fazer uma disputa, antes de você participar de uma batalha. E muitas vezes nós estamos passando por uma luta. E nós deixamos a luta nos vencer. Muitas vezes estamos no meio da batalha, mas nós nos acomodamos e falamos que dali para frente, você não sabe mais o que Deus vai fazer na sua vida, porque você já está cansado, você já não consegue mais prosseguir. Mas, meu irmão, não venha na igreja, irmãos, e fique quietinho, chorando todos os cultos. Tem crente, irmãos, que muitas vezes vem no culto e fica, todos os irmãos que chegam a perguntar para ele: ei, irmão, Pai do Senhor, como é que o irmão está? O irmão pode abrir um dicionário, aliás, um diário, e contar da vida inteira para o irmão. Irmãos, tome muito cuidado com a pessoa que você se abre, porque muitos têm a sua bênção, mas muitos estão na casa de Deus apenas com aparência. Você não sabe o que aquela pessoa faz quando ela sai para fora da igreja. Você não sabe o que se passa com os pensamentos daquela pessoa. Irmãos, quando você for se abrir, se abra com alguém de confiança, alguém que você conhece verdadeiramente. Irmãos, e quando os irmãos orarem e colocarem alguma coisa na mão de Deus, não fique triste, irmãos. Não deixe isso abater a sua alma, porque está na mão de Deus, está na mão do Criador dos céus e da terra. Irmãos, quando você coloca alguma coisa na mão de Deus, a vitória é garantida. Muitas vezes pode não parecer. Muitas vezes, quando você coloca algo na mão de Deus, aquilo pode até piorar aparentemente, mas é Deus fazendo a obra. É Deus, irmãos, santificando, é Deus realizando milagres, entrando com providência. Então, irmãos, se você vir na casa de Deus, chore, mas chore na presença de Deus, porque tem dias que a gente vem no culto, a luta está tão grande que a única coisa que a gente consegue fazer é chorar. Você chega na presença de Deus, você não consegue falar nem: Senhor, meu Deus, meu Pai, me coloque em tua presença. A única coisa que você consegue é chorar. Muitas vezes, o seu coração está muito dolorido, mas é Deus quem nos conforta. Irmãos, tome muito cuidado, porque o diabo, ele escuta tudo que nós falamos. Ele não é igual Deus, o nosso Deus. O nosso Deus, ele sabe aquilo que está oculto em nosso pensamento. Mas quando nós colocamos aquilo para fora, quando nós falamos, o diabo também escuta. E ele, automaticamente, quando ele escuta, ele vai querer tramar contra a tua vida. Ele vai dizer assim: então se eu já estou conseguindo fazer aquela pessoa pensar em fracassar, falta pouco para a minha vitória. Mas, irmãos, quando você ora a Deus, você pede a direção do Senhor Jesus. Quando você conversa com a pessoa certa, irmãos, pode ter certeza que o diabo não vai, ele pode até tramar, ele pode até tentar, mas ele vai cair, ele vai fracassar, porque o nosso Deus é maior do que tudo. E quando nós colocamos algo na mão dele, pode ter certeza que a vitória é garantida. Pode ter certeza que passa o céu, passa a terra, passa o mar, passa tudo que for, mas a palavra de Deus, ela permanece fiel sobre nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, devemos sempre nos deixar levar pela presença do Espírito Santo. Nós não devemos deixar que o tempo, que às vezes o fracasso, porque o fracasso na vida do crente, ele nunca é completo. Porque sempre, às vezes ele pode perder uma batalha, mas Deus está com ele na guerra. Às vezes, irmãos, uma perda vale como uma experiência. Às vezes a gente perde alguma coisa, perde uma batalha, perde uma luta, mas quando estamos na presença de Deus, é Ele nos ensinando, é Ele nos mostrando que sem Ele nós não somos nada. E muitas vezes, irmãos, quando nós perdemos uma batalha, ao invés de nós pedirmos ajuda a Deus, ao invés de nós pedirmos a direção de Deus para continuar, nós blasfemamos contra o Senhor, nós murmuramos. Irmãos, volte a sua vista para Deus. Vamos parar de focar no problema que é pequenininho e vamos focar em Cristo. Irmãos, lá fora, o diabo tem levantado diversos profetas para ele. Ele tem levantado
traficantes, para levar as vidas para o crime. Ele tem levantado aqueles folgueiros para poluir a vida das pessoas com aquelas letras horríveis, com aquelas letras nojentas, digamos assim. E muitas vezes, muitos crentes, muitos evangélicos têm se deixado corromper, têm se deixado levar por essas coisas mundanas. Irmãos, é preciso santidade. Deus quer nos levantar, Deus quer nos capacitar, mas Ele também quer santidade. Muitas vezes, quando nós entramos na presença do Senhor, nós pedimos. Senhor, protege a minha família, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Nós queremos a vontade de Deus em nossas vidas, mas muitas vezes nós não queremos entregar nem 10% da nossa vida para Deus. E Deus pede o nosso tudo, irmãos. Às vezes nós nos entregamos para Deus, mas deixamos uma coisinha de lado, nos entregamos 99,9%, e Deus não quer assim. Muitas vezes, irmãos, Deus quer nos usar, mas nós pedimos Ele de agir na nossa vida. Irmãos, permaneça sempre fiel a Deus. Ele sempre permanecerá fiel a você. Venha, irmãos, porque nesta noite a profecia de Deus vai se cumprir na tua vida. Talvez você pode pensar, mas irmã Andressa, talvez pode passar um tempo e você pode chegar para mim e dizer: irmã Andressa, você profetizou aquele dia, você pela direção do Espírito Santo profetizou que eu seria um profeta nas mãos de Deus, que Deus iria abençoar a minha casa, a minha família, mas até agora nada disso aconteceu. Mas, irmãos, Deus ele entrega a profecia, mas Ele também entrega um tempo de experiência. Às vezes, quando nós estamos para receber uma profecia, para receber a nossa vitória, Deus ele nos coloca num processo de espera, porque é no processo de espera que nós amadurecemos, é no processo de espera que nós aprendemos a confiar em Deus, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Porque quando nós estamos seguros, nós queremos lutar com o nosso próprio braço. Quando nós estamos seguros de nós mesmos, nós queremos lutar sem a direção do Espírito Santo. Mas quando nós passamos por um processo ao qual nos sentimos fracos, ao qual nos sentimos que o nosso coração já não tem mais força, que a nossa mente já não tem mais criatividade suficiente para pular aquela barreira, é aí que Deus entra. Porque daí você vai buscar e clamar o Espírito Santo de Deus, e Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer, Ele vai guerrear por você, e você vai ser muito mais do que vencedor. Irmãos, muitas vezes o tempo que Deus coloca em nossas vidas não é o tempo que nós queremos, porque o ser humano já é típico do ser humano. Nós queremos sempre as coisas imediatas, nós queremos sempre as coisas rápidas, mas às vezes Deus coloca um tempinho. Às vezes aquela bênção que você queria já está até esquecida, mas Deus Ele faz lembrar você, e com a notícia de que você vai ser muito mais do que vencedor. Irmãos, continue glorificando a Deus, continue buscando ao Senhor, mesmo que o mundo lá fora esteja corrompido, mesmo que muitos irmãos, infelizmente, não tenham compromisso com Deus. Não olhe para o seu irmão, não olhe. Se você vê que aquele irmão está precisando, não julgue, ore por ele, busque pela vida dele. Ele precisa de Deus, todos nós precisamos de oração. Irmãos, às vezes nós nos sentimos fracos, nos sentimos abatidos, nos sentimos que nada mais vai acontecer em nossas vidas. Mas Deus nessa noite está restaurando a nossa fé. Deus está restaurando a vontade dEle nas nossas vidas. Aleluia. Deus está restaurando. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui. Basta você mudar os seus pensamentos de mesmice. Basta você mudar os seus pensamentos mundanos e dizer: Senhor, usa-me de todas as formas. Usa-me, Senhor, de como tu queres. Aonde tu mandar eu irei, aqui o que tu quiser. Faça assim, eu farei. Eis-me aqui. Irmãos, diga eis-me aqui para o Senhor aqui nessa noite. Diga que você quer sentir a presença dEle. Eu tenho certeza que Ele vai fazer você sentir a presença dEle. Deus jamais abandona aquele que grita pelo nome dEle. Mas, irmãos, se deixe abrir pelo Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Busque da palavra. Não importa se você prega, não importa se você louva. Não importa se Deus ainda não mostrou aquilo que Ele quer para
tua vida direito, aonde você às vezes não quer enxergar, mas busque da palavra do Senhor, busque, ali você encontra de tudo, ali é que você vai encontrar o caminho certo para seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes você, por algum momento, se afastou da presença do Senhor, mas Deus nessa noite Ele te chama de volta. Deus nessa noite Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Basta apenas você dizer: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, Deus quer usar esta igreja, Deus quer usar a vida de cada irmão que aqui está, Deus quer usar a minha e a tua vida para glorificar o nome dEle grandemente. Aleluia. Muitas vezes Deus quer nos usar no louvor, mas nós dizemos: Senhor, justo eu que o Senhor quer usar, Senhor. Eu sou o mais desafinado da igreja, tenho a voz mais ardida de todo mundo. Mas, irmãos, sabe o que acontece? Quando você coloca essa voz que você diz ser desafinada para louvar a Deus, Deus manda o céu inteiro se calar. Ele se levanta do trono e fala: está aí um servo que sabe me adorar, está aí um servo que sabe como fazer um louvor chegar ao meu coração. Muitas vezes aquele irmão que louva ao Senhor, lindo, maravilhoso, que consegue alcançar os maiores tons, mas não tem a direção de Deus na vida dele, não tem o caminho de Deus, não segue direito o caminho de Deus. Muitas vezes a única coisa o único ouvido que ele consegue alcançar é o do vizinho que está do lado. Muitas vezes o louvor dele não sai de dentro da igreja. Mas glória a Deus, porque eu creio que tem pessoas que alcançam o trono do Senhor, que alcançam o coração do Senhor com a verdadeira adoração. Irmãos, aprendam, eu e você precisamos aprender a glorificar o nome do Senhor Jesus. Devemos pedir ao Senhor para Ele nos ensinar a adorar a Ele, porque somos pequeninos, aleluia, somos falhos, somos errantes. Nós não devemos jamais negar isso perante Deus, porque nós devemos reconhecer que nós dependemos totalmente de Deus. E assim, o Senhor nos ensina a buscar a face dEle. O Senhor nos ensina a buscar verdadeiramente. O Senhor nos ensina a adorar. O Senhor nos ensina a fazer aquilo que Ele realmente quer. Irmãos, talvez Deus quer capacitar você com o dom da palavra, o dom de pregar a palavra do Senhor, seja de qual forma que for. Às vezes, você pensa que pregar a palavra é apenas chegar aqui na frente, pegar o microfone e começar a falar de Deus. Mas o pregar a palavra vai muito além disso. O pregar a palavra vai da sua rede social, na internet, no seu orgulho, no seu Facebook, até você pregar para um mendigo lá na rua. Irmãos, pregar a palavra do Senhor é falar de Deus, do amor de Deus a cada instante da sua vida. É você às vezes quieto, você sem falar nada, você chega num lugar, você não conhece ninguém, mas aquela pessoa, a pessoa vê você e fala: esse é servo do Senhor. Porque você tem que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. E a diferença é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Irmãos, se coloquem de pé nesta noite. Nesta noite, peça que o Espírito Santo te guiar. Você não precisa ter uma voz grossa para adorar a Deus. Deus não usa o tom da sua voz. A autoridade não está no tom da sua voz, está nas palavras que Deus coloca na sua boca. Irmãos, nesta noite, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Uma igreja, Senhor, que quer adorar a Ti verdadeiramente. Senhor Deus, eu te peço, capacita o teu povo, Senhor. Usa o teu povo, meu Deus, para pregar a palavra. Usa o teu povo para louvar a Ti. Usa o teu povo, Senhor Jesus, para fazer maravilhas através da Tua presença, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa cumprir, meu Pai, as promessas que o Senhor tem na vida de cada um deles. Senhor Deus, eu te peço, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor Jesus, a nossa vida, meu Pai, acima de tudo, Senhor. Meu Pai, que nós não venhamos, Senhor, apenas vir na Tua casa, mas que nós venhamos ter uma vida com o Senhor. Meu Pai, nos ensina a dar o nosso melhor. Meu Pai, nos ensina, Senhor Jesus, a falar de Ti. Meu Pai, nos capacita, Senhor. E meu Pai, principalmente, Senhor, escreve, meu Pai, o nosso nome no livro da vida. Senhor, não nos desampare.
Senhor, nos transforma. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, de encontro com a tua igreja e que o Senhor possa cumprir as palavras que o Senhor tem para a tua igreja. Que o Senhor possa cumprir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem prometido para a tua igreja. Assim eu te peço, meu Pai, continua abençoando e protegendo o teu povo e a família do teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Assim eu te peço e desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louve ao Senhor com as palmas esta noite.